Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina Mediação Pedagógica Online, Sistema de Tutoria, do curso de pós-graduação em Gestão de Educação à Distância. Eu sou a professora Ana Cláudia e vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou branca, loira, dos cabelos encaracolados, uso um óculos de ave escuro, estou trajando um vestido verde com umas folhagens vermelhas, alaranjadas, rosadas. Estou aqui no ambiente do estúdio EAD e tem um fundo branco e a mensagem, né, o slogan da EAD Mudando Realidades. E do lado direito da sua tela nós temos a intérprete de Libras, Sebastiana, que está fazendo a interpretação aqui para nós na aula de hoje. E na aula de hoje nós vamos tratar de currículo, aprendizagem, docência na EAD e competências do ensino à distância. Ok? Preparados para mais uma aula? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber: quais são as competências para a educação à distância? É preciso que nós nos questionemos quais as competências necessárias aos diversos atores para o desenvolvimento de projetos e produtos de EAD. Porque nós sabemos que dentro desse processo da EAD nós temos diversos atores, diversas pessoas envolvidas, né? Professores, tutores, alunos, supervisão pedagógica e uma série de outros agentes tão importantes, né, nesse processo. Outra pergunta importantíssima é quais as competências necessárias para a mediação educacional exercida pelos diversos atores, como tutor, professor, facilitador e outros? E ainda, quais os conteúdos relacionados com estas competências? Eu trago essas perguntas, mas eu não tenho as respostas, tá? Isso é uma pergunta retórica para a gente se questionar, para a gente se preocupar com essas questões no processo de preparação do curso à distância, do processo de preparação da disciplina EAD. Então é fundamental pensar nesses pontos. E aí nós temos aqui algumas matrizes de competências para a EAD que foram sugeridas, né? Foram propostas pela Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED. Então, ela propôs as matrizes de desenvolvimento de projetos de mediação educacional que apresentam competências gerais que serão mobilizadas pelos diversos saberes. E aí, ele relacionou com o saber fazer envolvido num processo de trabalho, o saber conhecer, ou seja, os conteúdos que fundamentam a ação, saber ser e o saber conviver, que são atitudes essenciais para a incorporação de procedimentos éticos no trabalho individual e no coletivo. E eles formularam, né, a ABED formulou esses procedimentos, essas matrizes, inspiradas em Delors, 1996, tá bom? Então, Delors propôs os 4 pilares da educação e foi em cima desses pilares, né, que foi proposta as matrizes. Então, a educação do século XXI tem os seguintes pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, esses são os pilares da educação do século XXI, e em cima desses pilares foi proposta a matriz de aprendizagem pela ABED. E na sequência, nós vamos ver os profissionais da educação à distância. Então, segundo a legislação,
o profissional de educação à distância é todo profissional a ela vinculado que atue como autor de materiais didáticos, que atue como coordenador de curso, como professor responsável por disciplina, ou que tenham outras funções que envolvam conhecimento de conteúdo, avaliação, estratégias didáticas, organização metodológica, interação e mediação pedagógica. Então, todos esses profissionais aqui são profissionais da EAD. E aí, qual é o papel do professor na docência EAD? O papel do professor é ele que orienta as investigações. Então, até Paulo Freire, essa frase que eu vou trazer agora é do Paulo Freire. Ele, inclusive, tem uma metáfora para a atuação do professor. Olha, antes parecia que ele estava prevendo, né, o professor atuando como... Aliás, a educação à distância já existe há muito tempo, né? Então, Paulo Freire, ele usava uma metáfora que dizia assim, que a educação, o processo de educação é como um veleiro. Então, o veleiro, ele precisa de alguém para conduzi-lo, precisa de velas, né, para bater o vento e ele se movimentar, precisa de um motor, porque quando não tiver o vento, esse motor vai agir, precisa de técnicas a respeito do clima, a respeito do mar, né, das condições meteorológicas e ambientais. Então, todos esses fatores são importantes. Então, o veleiro seria o professor. O condutor do barco, né, do veleiro, o aluno. O motor, o conhecimento. E o vento seria a motivação para ensinar, para aprender, né? Então, o processo de aprendizagem, ele envolve, né, todos esses fatores. E o professor, ele é aquele que ajuda a conduzir o aluno. Entendeu? Então, vamos ver a frase de Paulo Freire? O professor é ele que orienta as investigações dos alunos, incentiva o prazer pelo saber, observa e aproveita o modo como cada aluno constrói seu próprio conhecimento. Então, essa é a mensagem, né, de Paulo Freire para nós. Na sequência, nós temos aqui que o professor deve ser estimulador da descoberta, né? Então, ele tem que estimular o aluno a querer aprender, a querer saber mais, orientar os passos a serem seguidos, colaborador na dinâmica de aprendizagem, avaliador da aprendizagem. Então, isso segundo Maia, Cox e Moran. Essas são as capacidades que todo professor deve ter, né? E o professor deve ainda estabelecer os fundamentos teóricos do projeto, selecionar e preparar o conteúdo articulando com os procedimentos e as atividades pedagógicas, identificar os objetivos referentes às competências cognitivas, habilidades e atitudes, definir a bibliografia e os demais materiais de apoio, elaborar o material didático, realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem. Avaliar-se continuamente. Também, além de avaliar os alunos, né, se autoavaliar. Isso está onde? Nos referenciais de qualidade para a educação superior à distância Brasil 2007. Bom, e o tutor, que é outro agente importante nesse processo, ele deve agir como? Esclarecendo dúvidas por meio das ferramentas de comunicação, promovendo espaços de construção coletiva de conhecimento, participando dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes, tá? Além de selecionar materiais de apoio e sustentação teórica aos conteúdos. Outras atribuições. Olha, essa aqui, né, é muito importante.
mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas, acompanhar as atividades discentes, apoiar o professor da disciplina, manter regularidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem AVA e dar retorno às solicitações dos cursistas, estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes, colaborar com a coordenação do curso, na avaliação dos estudantes, participar das atividades de capacitação, elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos, participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor responsável, apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações. Então, vejam, o tutor em nenhum momento concorre, né, com o professor. Cada qual tem a sua importância, tem o seu papel dentro desse processo educacional e é ele, né, o tutor, que faz essa mediação, essa ponte entre o professor e o aluno e os conteúdos. Então, ele é muito importante nesse processo. Ele tem um contato mais direto com os alunos. E aí, de motivação, de tirar dúvidas, né? De acompanhar e avaliar todo esse processo. Então, todos são importantes. E aí, nós vamos agora falar da peça fundamental desse processo, que sem eles, né, não tinha razão de ser, que é o aluno. Então, vamos ver o que cabe, né? Como é que está o aluno aí nesse processo todo. Então, o aluno, é importante que a gente faça essa pergunta aqui antes mesmo de conhecer o aluno, antes mesmo de começarem as aulas. Então, para planejar o curso, você deve ter em mente: quem é esse aluno desse curso EAD? Quais são as suas expectativas? O que ele busca? O que ele necessita? Qual é a sua formação? Ele possui algum conhecimento prévio sobre o assunto? Então, é muito importante a gente saber quem é o nosso aluno, o que ele espera da gente, de nós, do curso, né? Quais são suas expectativas, seus interesses, para planejar um curso, para planejar uma disciplina que atenda a essas necessidades. Então, nós temos que, inclusive, né, como nós vimos na aula anterior, saber como ele aprende e escolher metodologias que vão favorecer esse aprendizado. Tem em mente que esse aluno nosso, ele vem já com uma bagagem, ele traz suas experiências, né? Já está muitas vezes inserido no mercado de trabalho. Então, é importante relacionar o conhecimento, o aprendizado com o cotidiano deles, fazer essa ligação, essa ponte, ouvir o que eles têm para contribuir, né? Porque ele já traz toda essa vivência, essa experiência, e ela precisa ser aproveitada. Seguimos. As competências necessárias para o aluno à distância. Por outro lado, o aluno ele precisa ser proativo, né? A proatividade é a capacidade de agir antecipando as suas solicitações, ou seja, não atuar somente em resposta ao que ocorre. Ele tem que ter consciência, perceber qual é o papel dele no processo de educação à distância, pois este deve assumir responsabilidades que usualmente caberiam ao professor na educação presencial. Automotivação. Ele tem que conseguir manter o foco nos objetivos propostos para superar os desafios que se apresentam. E a disciplina. É importante ele ter a disciplina e assumir a responsabilidade por administrar seu tempo, então seu ritmo de aprendizagem
e até mesmo processos de avaliação, aspectos geralmente administrados pelo professor na educação presencial. Então, esse é um dos principais problemas, ou melhor, dificuldade, né, do nosso aluno da educação à distância, é conseguir conciliar, administrar o tempo dele. A gente sabe, né, que o aluno ele tem uma rotina de trabalho, de atividades, ou, às vezes de atividades domésticas, de atividade física, enfim, tem inúmeras atividades. E aí, quando ele não tem aquele compromisso, como é nas aulas presenciais, né? Digamos, de 19 às 22 horas da noite, ele está lá na faculdade, ele está lá na escola fazendo o curso. Aí ele já tem aquele compromisso, larga tudo e vai para lá. No estudo EAD, ele tem a facilidade de poder fazer o seu próprio horário. Mas se ele não tiver a disciplina, né, de estabelecer aquele horário para estudar, para fazer as leituras, para fazer as tarefas, para interagir, né, com os colegas no chat, enfim, utilizar os recursos que a EAD disponibiliza, aí vai ficar difícil. E isso só depende dele, não depende, né, do professor, mas dele exclusivamente. Então, essa é uma das principais dificuldades e que o aluno precisa estar consciente dessa necessidade dele mesmo administrar o seu tempo. Vamos adiante. Autonomia, né? Desenvolver a capacidade de aprendizagem autodirigida. Então, essa é uma competência aqui muito importante, tem a ver com o que eu estava falando antes, né? Conectividade, saber realizar a conexão transversal entre diversos conteúdos e informação obtidos por meios variados. Então, tanto de acessar, né, meios diferentes para adquirir para acessar os conteúdos, o conhecimento, mas também de estabelecer relações entre os diversos conteúdos estudados. E lá em Behar 2013, que está lá na indicação da leitura obrigatória da semana, tem o link lá da minha biblioteca para vocês acessarem. Eu trouxe esse quadro que ela fez sobre a descrição das competências necessárias aos alunos. Então, ela descreve aqui a competência, né, e diz, competência, descrição, aí ela diz que tem relação com a presença no ambiente virtual, por meio da interação com os colegas. Os conhecimentos sobre o ambiente virtual, suas ferramentas e forma de comunicação. Isso é muito importante, principalmente quando o aluno está iniciando o curso, né? Então, de ter essa formação, para levar a ele o conhecimento do ambiente virtual, das formas de comunicação, os prazos e as ferramentas, e a cada disciplina, né, vai se apresentando as ferramentas e os prazos que vão sendo estabelecidos. Outra competência necessária são as habilidades em utilizar as ferramentas do ambiente virtual de forma eficiente. Outra competência são atitudes, ele precisa ser proativo, analítico, participativo e ter discernimento. Além disso, ele precisa de outra competência aqui, relacionada à autoavaliação, que é a descrição. Trata-se da compreensão acerca do desenvolvimento próprio, o processo de aprendizagem, a fim de colaborar ou avaliar as atividades propostas. Então, ele tem que ter essa consciência acerca do seu próprio desenvolvimento. E aí também, né, conhecer, dentro do conhecimento, conhecer suas necessidades de aprendizagem, conhecer seu processo de aprendizagem, as formas de avaliação. Então, ele mesmo sabe quais são as suas dificuldades, ele deve procurar, né, outras formas de realizar esse processo de aprendizagem conforme as suas necessidades. Habilidades em analisar o processo de aprendizagem, sistematizar as atividades, mediar, levar em consideração suas particularidades. Outras atitudes, ter autocontrole, ser crítico, ser atualizado e ter acolhimento. E aí, a outra competência já no âmbito da flexibilidade é descrição, consegue lidar com diferentes necessidades, examinando
interpretando as possibilidades de ações, bem como mudança de opinião e atitude. Aí no nível do conhecimento, sobre o relacionamento interpessoal, saber lidar com as diferenças socioculturais. E no âmbito das habilidades, identificar situações, analisar possíveis soluções, contornar situações. E no nível das atitudes, ser ético, responsável e saber mudar de postura. Então, não é porque esse aluno, né, já vem com toda uma bagagem, uma experiência, que ele não pode se achar assim, ó, já sei tudo. Não, ele tem que ter a humildade de saber, não, às vezes a gente precisa deixar preconceitos, né, para trás, abrir mão de certas crenças para a gente avançar em conteúdo, em conhecimentos novos e novas aprendizagens. E a vida adulta, né, proporciona isso para a gente tem que ter essa maturidade de reconhecer que não tem, que a gente está sempre construindo, né, novos saberes, novos conhecimentos, isso faz parte do processo de aprendizagem. E aí eu trouxe aqui as referências da nossa disciplina, algumas estão lá na leitura obrigatória e outras nas leituras adicionais, né, que vocês podem optar, se tiver aquele tempinho sobrando, né, façam a leitura complementar. E tem também os vídeos que estão sugeridos lá, que estão disponibilizados lá no AVA, para vocês, sobre esses conteúdos. E por hoje é só, nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Muito obrigada! Educação à distância, mudando realidades.